ver. Lucas, capítulo 16, verso 14, que você está vendo aqui, a partir do verso 14 até o verso 17. Diz assim: Vaishmeu haperushim ohavei kesef et kol ele vaishhaku alav. Os perushim e ouviram, os perushim, ohavei kesef, amantes do dinheiro, os perushim, os fariseus que o ouviram ele ensinar, eram perushim, eram fariseus, amantes, ohavei kesef, da prata, do dinheiro. Kesef também quer dizer dinheiro. Amantes do dinheiro. Não tá, o texto não diz que todos os fariseus eram amantes do dinheiro. Muito pelo contrário, os fariseus sempre foram considerados piedosos, homens piedosos. Os amantes do dinheiro eram os materialistas saduquim, os saduceus. Aí sim você poderia praticamente generalizar essa classe de saduceus. Mas os perushim, não. Eles eram para ser piedosos, até pelo nome. Parush, separado. Ele é separado. Ele é diferente dos demais que buscam a todo custo se exaltar, riquezas e poder. Perushim, eles eram para ser assim, piedosos. Como, por exemplo, Ezra. Como, por exemplo, Yeshua. Mas aqui está falando, tem um artigo definido, o Ra. Está falando dos fariseus, dos perushim, o Havei Kesef, amantes do dinheiro. Eles ouviram isso e riram dele, ridicularizaram-no, né? Porque ele estava falando contra o amor ao dinheiro, que não se podia servir ao eterno e ao dinheiro ao mesmo tempo, as riquezas, mamon, riquezas, ao mesmo tempo. Aí Yeshua usa o verso 15, dizendo o seguinte: eu lhes disse, vocês são os que se justificam a si mesmos aos olhos dos homens, mas Elohim conhece o coração de vocês. O que as pessoas têm em alta estima é abominação aos olhos do Eterno. Vocês quem? Ele está falando para os perushim, o Havei Kesef, amantes do dinheiro. Vocês são os que se justificam a si mesmos aos olhos dos homens, das pessoas, né? Algumas pessoas podem até achar vocês santos, justos, saduquim, justos, sadiquim, justos. Mas o que as pessoas têm em alta estima, o que as pessoas estimam muito, o que as pessoas acham muito importante, para o Eterno, é a abominação. Aí vem o verso 16, que sempre é utilizado por muitos fora totalmente de contexto. Vou explicar para vocês, é muito fácil, só você ler o contexto. Yeshua continua falando para os perushim, para os fariseus, o Havei Kesef, amantes do dinheiro, HaTorá ve'haneviim ad Yohanan tekufatam umeet hahiv hachelá beserat malchut ha-Elohim vehol ish ratz ahareia litepash ba behazka. A Torá e os profetas, a Torá e os profetas, a Torá e os profetas
ad HaTorá ve Haneviim ad Yohanan tepufatam. Até o tempo de Yohanan, se conhecia a Torá e os profetas. A Torá e os profetas era conhecida no tempo de Yohanan. A partir daí, depois, ou desde então, foram proclamados as boas novas, as Beserot, Malhut ha-Elohim, do reino de Elohim. Aí depois vem, e todos tentam forçar sua entrada nele. E todos usam a força para tentar entrar nele. Nele quem? No reino de Elohim. Então, até Yohanan se conheciam a Torá e os profetas. Desde então, são proclamados as Beserot, ou Besarat, Malhut ha-Elohim, as boas novas, as boas notícias do reino do Eterno. E todo ser humano tenta entrar com força, utilizando a força, para entrar. Hazak, vem de Hazak, forte, para entrar, na força, para entrar na força, de qualquer jeito nesse reino. Aí as pessoas dizem, bom, o verso 16 está dizendo que a Torá e os profetas foi até Yohanan. Depois de Yohanan não tem mais Torá e profetas. Lógico que o texto não diz isso em hebraico. O texto não diz isso claramente. Até porque o verso 17, que é o próximo verso, ele continua dizendo: Arnaquele Erie Lachamaim é mais fácil. Arnaquel é mais fácil. Erie Lachamaim para os céus. Ou Laaretz para a terra. Lahalof desaparecerem ou deixarem de existir. Measher e Pol Kotz Echad Min HaTorá, que se tornar vazio um único Kotz Echad, Kotz, traço, um único traço, Min HaTorá. Então é óbvio que ele não está falando que a Torá foi somente até Yohanan, claro que não. O que ele está dizendo é que depois disso foram anunciadas as boas novas, através de Yeshua, dele mesmo. E o que são as boas notícias? O que são as boas novas? A Torá plenificada. E o reino de Elohim que virá ao ser humano, virá à terra. Só que muitos querem entrar, ele diz, muitos querem entrar nesse reino na força. Muitos querem usar de força. Essa força não é só força física. Não é só força física. Mas essa força também significa palavras. Essa força também significa doutrinas. Essa força também significa ideias, doutrinas, religiões. Ou seja, o ser humano, ele quer entrar, todo ser humano, ele quer entrar nesse reino anunciado por Yeshua de qualquer jeito, de qualquer forma, com a sua própria força, ou seja, com o seu próprio pensamento. Ele não quer dar o braço a torcer e entender que através desse reino, somente através de techuvá, através de arrependimento. Só entra nesse reino através de arrependimento. Não adianta tentar forçar, tentar alterar, mudar. Ele tá usando aqui o termo no 17 sobre nenhum traço da Torá passará, porque ele está dizendo, muita gente quer entrar no reino modificando tudo, alterando tudo. Mas é mais fácil os céus e a terra desaparecerem que um traço da Torá se tornar vazio. Ou seja, não é dessa forma.
As boas novas são a Torá do Eterno plenificada, como veio Yeshua e plenificou a Torá. A elevou-a, ensinou de tal forma ao ser humano, e a Torá, que antes era algo muito distante do ser humano, muito distante, apenas para aqueles que sabiam ler na época, apenas aqueles que tinham uma Torá em casa, ou apenas para aqueles que estudavam a Torá. Yeshua, ele veio trazer luz onde estavam as trevas, para as regiões trevas, pessoas que não sabiam, que não entendiam, que não conheciam nada sobre os mandamentos e os ensinos do Eterno. Essas são as boas notícias. O Eterno se interessa pelo ser humano, independente de onde ele venha, independente de quem ele seja. O Eterno se interessa e deseja o arrependimento do ser humano, o amor do ser humano. Que ele creia no Eterno, confie e obedeça com todo o coração.